Bom, bom dia aí a todos. A gente vai finalizar o nosso conteúdo da disciplina discutindo um pouco sobre a parte de gerenciamento de lodos. Obviamente que é um assunto extremamente amplo, existem disciplinas específicas para isso, então seria muita pretensão da minha parte de cobrir todos os aspectos da questão do gerenciamento de lodos, mas a ideia principal é de apresentar aqui as principais etapas desse gerenciamento, algumas das tecnologias utilizadas, alguns parâmetros de projeto, mostrar alguns vídeos, enfim, aumentar um pouco a percepção e a compreensão, né, da questão da temática, tá bom? Bom, então, quais são, né, na realidade, os principais resíduos sólidos que nós geramos dentro de uma estação de tratamento de esgotos sanitários ou industriais, né? Então, obviamente que a quantidade, a qualidade do lodo, que é o principal resíduo sólido gerado na estação de tratamento, vai depender da rota tecnológica utilizada, é, as tecnologias, por exemplo, utilizadas no tratamento preliminar, as eficiências de remoção, a produção de biomassa, quer pela rota aeróbia, quer pela rota anaeróbia. Se na rota aeróbia, por exemplo, se a gente está utilizando a tecnologia de lodo ativado, vai depender da modalidade em que essa estação foi projetada. Por exemplo, se na modalidade convencional ou na modalidade de aeração prolongada. Então, todos esses fatores interferem na quantidade e também na qualidade do lodo e dos demais resíduos sólidos ah, gerados na estação de tratamento, certo? Então, esses resíduos, eles, dependendo aí do tipo de resíduo, eles podem ser encaminhados para um destino final, por exemplo, um aterro classe 1, né, que é para resíduo perigoso, ou para aterros classe 2A, que são aqueles aterros, por exemplo, do tipo aterro sanitário, certo? Dependendo aí da localização, do tipo de resíduo gerado, pode-se ter essa abertura na questão do processo de licenciamento, tá? Os resíduos mais comuns em etes sanitárias são aquele material gradeado, né, ou material peneirado, ou advindo da etapa de desarenação, que discutimos todas essas variantes aqui. Pode ser advindo da escuma gerada, por exemplo, retirada a partir de coletores específicos, por exemplo, em reatores WASB, ou mesmo a advinda de decantadores primários ou secundários, por exemplo, em sistema de lodo ativado, certo? E os próprios lodos biológicos excedentes, que são descartados, quer, por exemplo, a partir de um reator WASB, quer a partir de um decantador secundário, ou muitas vezes a partir do próprio tanque de aeração, como a gente viu no sistema de lodo ativado. E, obviamente, que antes do encaminhamento até esse destino final, esses lodos eles têm que passar por um conjunto, uma ou mais etapas de gerenciamento para diminuição de volume, para estabilização, muitas vezes, né? Ou muitas vezes é feito um procedimento de higienização quando o objetivo é, por exemplo, o reaproveitamento. Então, a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre esse conjunto de etapas envolvidas aqui na questão do gerenciamento de lodos em estações de tratamento, obviamente que por ser o resíduo mais predominante aqui dos processos de tratamento de esgotos, tá?
Eu coloquei aqui resíduos menos comuns em redes sanitárias, mas podem se fazer mais presentes em estações de tratamento de efluentes industriais, né? Por exemplo, óleo e gordura separados, certo? Por exemplo, a partir de um sistema de flotação, etc., né? Ou mesmo sistema de separação, água-óleo, ou uma caixa de gordura tradicional. Enfim, você pode ter esses métodos de separação aqui de óleo e gordura, que vai depender, obviamente, da constituição da tua água residuária, né? Lodos químicos, separados em decantadores ou flotadores, por exemplo, né? Quando você utiliza um produto químico. Maiores detalhes, né, podem ser relembrados na aula que a gente deu sobre flotação. Soluções concentradas separadas em filtros de membranas, o carvão ativado separado em filtros ou colunas de carvão ativado, obviamente quando você tem o uso de carvão como uma etapa de polimento final para remover odor, por exemplo, remover cor, etc. Material filtrante exaurido, retirado dos filtros, resíduos do processo de processos de troca iônica, né, quando é utilizado, por exemplo, para remoção de condutividade e outros cátions ou ânions específicos, certo? Juntamente, muitas vezes são utilizados em alternativa, por exemplo, a operação de osmose reversa, né, ou a tecnologia de osmose reversa, para remoção, por exemplo, de condutividade. Então, tudo isso vai depender, obviamente, do tipo de água residuária, do tipo de constituinte, do tipo de rota tecnológica, e a quantidade vai depender, obviamente, da vazão e da concentração ali no esgoto afluente ao processo de tratamento, certo? Bom, então aqui são os principais problemas decorrentes aqui do tipo de subproduto sólido gerado na estação de tratamento, os peneirados, areias e detritos, gordura e escuma e o lodo, que oferecem diversos problemas aqui, desde o favorecimento do aparecimento de roedores, de mosquitos, moscas, etc., até problemas advindos aqui de odor, geração, por exemplo, de gases odorantes, né? Por isso é que muitas vezes você tem a utilização de cal durante essas etapas aqui de armazenamento do material gradeado, peneirado, desarenado, etc., escuma, exatamente com vistas a minimizar a geração de gases odorantes e dissipação desses gases na estação de tratamento e nas imediações, tá? E, obviamente, além do impacto visual, que também deve ser evitado, ok? No tocante ao lodo, como já falamos, se o objetivo vai ser o reaproveitamento agrícola, por exemplo, esse lodo tem que passar por um processo de higienização. Caso contrário, normalmente ele é encaminhado para um aterro classe 1, por exemplo, ou classe 2A, após a última etapa desse gerenciamento, que é a etapa de desidratação. Isso aqui é apenas uma vista para vocês lembrarem desse fluxograma, né? Ou seja, o esgoto chegando aqui na estação de tratamento. Então, eu tenho o tratamento da fração líquida, por exemplo, aqui nesse diagrama, mostrando aqui uma elevatória, um poço de sucção e uma elevatória. Utilização, por exemplo, num reator WASB, né? Geração de biogás. E o lodo excedente, retirado aqui do reator WASB, como ele já está estabilizado, ele vai passar por um processo de desidratação, né, que aqui está como desaguamento, tá? Obviamente que como ele já está estabilizado, não tem uma etapa de estabilização biológica, e como muitas vezes a estação de tratamento é de pequeno porte, ou muitas vezes as próprias características de densidade do lodo gerado na estação de tratamento não sugerem muitas vezes uma etapa de adensamento. Muitas vezes o lodo excedente pode passar simplesmente por uma etapa de desidratação, seguida, né, por exemplo, de uma etapa de higienização quando você vai utilizar, por exemplo, na agricultura,
ou, né, quando vai ser utilizado, por exemplo, para uma área de reflorestamento, certo? E etapa de higienização quando, né, como já falamos, ele vai ser encaminhado para um aterro sanitário, certo? Isso aqui são algumas legislações que são utilizadas para a classificação desses resíduos sólidos. Nós temos umas recomendações da NBR 10.004, 10.005 e 10.006, todas de 2004 aqui, relativas à classificação desses resíduos sólidos, relativas aos procedimentos para os ensaios de lixiviação e solubilização de resíduos, e esses ensaios e também os limites impostos nas legislações vão exatamente caracterizar o meu resíduo, se ele vai ser classe 1 ou classe 2A ou B, né, como está aqui, né, só relembrando, classe 1 são os resíduos sólidos perigosos, classe 2A são os não perigosos não inertes, e classe 2B, não perigosos inertes, tá? Que vão ser levados em consideração todos esses resultados aqui, desses ensaios do análise prévia, dos ensaios dos extratos lixiviados e solubilizados. Beleza. Bom, então, gente, o tratamento do lodo, né, aqui que a gente está chamando, esse gerenciamento do lodo, ele é compreendido, né, de um conjunto de etapas. E como já falamos, dependendo do tipo de lodo produzido, dependendo da quantidade, dependendo se ele já está estabilizado ou não, você pode ter, e dependendo, por exemplo, do tipo de método de desidratação, a gente pode ter diferentes fluxogramas nas estações de tratamento para essa fração sólida também, né? Não só em relação às etapas, mas também em relação às possíveis tecnologias para cada uma dessas etapas, ok? Bom, então o que é que a gente entende por adensamento? Adensamento é aquela etapa do gerenciamento de lodo relativa a aumentar a concentração dele, né? Ou seja, eu vou tentar facilitar a digestão subsequente desse lodo, exatamente pela maior concentração de sólidos ali, por exemplo, voláteis, né, que são esses sólidos que vão ser passíveis de uma posterior biodegradação, quer aeróbia, quer anaeróbia dessa fração volátil, certo? Portanto, esse adensamento, ele visa aumentar essa concentração desses sólidos e, consequentemente, da fração volátil, mas muitas vezes, como já falei, dependendo do tamanho da estação de tratamento, você suprime essa etapa de adensamento. Por exemplo, raramente quando utilizamos tecnologia anaeróbia, utilizamos a etapa de adensamento, certo? Dependendo aí somente para aquelas estações de grande porte e muitas vezes quando envolvem outros processos, aí, outros lodos, né, que a gente chama de lodo misto, né, um lodo anaeróbio e um lodo aeróbio, por exemplo, ou muitas vezes um lodo primário e um lodo secundário, enfim, você tem essas diferentes possibilidades de lodo também, e que dependendo dessa fração, você pode ter também a presença ou não da etapa de adensamento, tá? Depois dessa etapa, né, ou muitas vezes, dependendo do volume, você tem a etapa da estabilização. Essa estabilização, ela visa exatamente transformar a fração volátil ali do lodo em produtos finais e, consequentemente, você vai ter a diminuição do volume ali de lodo que vai ser encaminhado para as etapas posteriores ali nessas unidades de gerenciamento de lodo, tá? Por exemplo, se eu vou estabilizar aerobiamente, obviamente que como produto dessa estabilização aeróbia eu vou formar ali CO2 e água,
e que para isso eu vou ter que ofertar oxigênio, certo? Quer, por exemplo, a partir de um sistema de aeração mecânica, por ar difuso, enfim, quer, por exemplo, a partir do fornecimento de oxigênio em leiras, por exemplo, né? Usando compostagem natural ou artificial, por exemplo, né? Ou mecanizada, digamos assim, certo? Bom, se eu vou para a estabilização anaeróbia, eu vou transformar essa fração volátil, né, essa fração em biogás, né? E esse biogás grandemente vai ser composto ali por metano e CO2 e vai ter também ali traços de H2S e outros compostos que vimos na parte da digestão anaeróbia, certo? E muitas vezes, quando você tem a desidratação mecanizada, você tem a presença dessa etapa do condicionamento. Essa etapa de condicionamento é uma etapa que visa, por exemplo, a mistura junto com a aplicação de um produto químico que vai melhorar a questão da desidratação subsequente aqui desse lodo. E normalmente esse lodo ele sofre ali uma etapa, por exemplo, de estabilização, certo? Ou como falei, se o lodo já está estabilizado, não precisa dessa estabilização, né? Bom, e aí, nesse condicionamento, a gente normalmente faz conjunto à etapa de desidratação, ou seja, por exemplo, eu aplico um produto químico, vamos supor um polieeletrólito, um polímero catiônico, né? Que como já vimos, vai ajudar muito na questão da neutralização de cargas e separação ali dessa água, né? Ali mais difícil de ser separada, exatamente pela maior agregação que os colóides vão ter e que vai facilitar também esse processo de expulsão da água livre e da água intersticial, que é essa água mais ligada, mais adsorvida ali ao material sólido, né, material coloidal, tá? Bom, e aí essa aplicação desse polímero só se faz necessário, né, quando você normalmente utiliza um método mecanizado de desidratação, que vamos ver que, por exemplo, quando eu uso uma centrífuga, quando eu uso um filtro prensa, quando eu uso uma prensa desaguadora, todas essas tecnologias mecanizadas de desidratação requerem uma etapa prévia de condicionamento. Mas, por exemplo, quando eu utilizo um leito de secagem, não há normalmente a aplicação prévia de nenhum tipo de produto químico, tá? Como falei, antes da disposição final, né, eu posso incorporar uma etapa de higienização, cuja principal função é a remoção de micro-organismos patogênicos, grandemente, né, ali. E aí, essa higienização, existem várias tecnologias para ela, mas a mais utilizada no nosso país ainda é a caleação, é a aplicação de cal, visando exatamente aumentar o pH ali do lodo, né, ali desidratado, e aí com isso, com essa elevação do pH, causar ali a inativação ali dos micro-organismos patogênicos, né, ou muitas vezes destruição ali da membrana citoplasmática e desnaturação proteica ali desses micro-organismos, né, e aí você tem a maior qualidade desse lodo que vai ser disposto aqui, por exemplo, para uma área agrícola, para uma área de reflorestamento, né? Garantindo também essa qualidade sanitária, né? Advindo dessa higienização, tá? E aí, eu vou mostrar um pouquinho dessas diferentes possibilidades de rotas tecnológicas. Por exemplo, um adensamento de lodo a partir de um processo de gravidade, por exemplo, ou utilizando um processo
mecanizado de adensamento, que normalmente a gente já faz o adensamento e a desidratação, qualquer coisa do tipo, né? E aí, isso aqui eu apresento um parâmetro que é muito utilizado, que é a taxa de captura de sólidos, certo? Isso aí, gente, é como se a gente medisse a concentração ali de sólidos em suspensão, por exemplo, antes e depois, né, ali do processo de adensamento ou de, né, por exemplo, de desidratação. Então, essa diferença em relação ao que está chegando é exatamente o que a gente entende como taxa de captura de sólidos, certo? Normalmente, a taxa de captura é superior, muitas vezes, nos processos de desidratação, superior ali a 90%, 95%, certo? Como a gente observa aqui, ó, né? 90%, muitas vezes, dependendo da tecnologia, chegando até 98%.